São Paulo, uma cidade de sonhos e pesadelos costurados com o fio da ambição. Para Roberto e Tânia, parecia ser apenas o palco dos sonhos realizados. De fora, a imagem era irretocável. O casal de sucesso, a casa dos sonhos construída em um bairro nobre, a vida que muitos almejam e poucos alcançam. A perfeição polida para a exibição pública, mas contos de fadas raramente sobrevivem à realidade crua da natureza humana, e seus desejos insaciáveis nem sempre foi assim. Houve um tempo de suor, de sacrifício genuíno, de mãos dadas construindo um império tijolo por tijolo, venda por venda na imobiliária, paciente por paciente, na clínica dentária. O sucesso deles não veio de berço dourado, veio do esforço conjunto, da batalha diária. E talvez fosse por isso que Tânia valorizava tanto cada centavo, cada metro quadrado conquistado. Era o fruto amargo e doce do deles, o nós inquebrável. Ou assim ela pensava. Era o nós que Roberto, com sua sede por validação e gratificação, estava prestes a implodir. E assim, sob a fachada de mármore polido, jantares harmoniosos e sorrisos ensaiados para o mundo, a história perfeita escondia suas primeiras e perigosas rachaduras. Rachaduras que logo se aprofundariam, se transformando em abismos prontos para engolir vidas e segredos. Olha só, Roberto, mais um ano fiscal excelente na imobiliária. E a clínica também indo de vento em popa. Quem diria que começaríamos do zero para chegar até aqui? Nosso império, meu amor. Construímos juntos. Cada passo foi feito por nós e para nós. Cada sacrifício valeu a pena. Nossa vida é um sonho. Um sonho, sim. O verdadeiro centro do universo de Roberto não era o lar construído a dois, mas o palco onde ele se sentia o grande protagonista, a imobiliária. Era lá que sua lábia fluía, que seu carisma operava milagres e que ele encontrava suas válvulas de escape. Ele não apenas vendia imóveis, ele vendia a si mesmo. E em meio a tantos negócios lucrativos, ele cruzou, ou melhor, trabalhou lado a lado com Gisele. Gisele, loira, intensa, com um batom vermelho que era quase uma assinatura de sua audácia. Uma corretora como ele, mas com uma ambição que rivalizava com a sua. E ela viu em Roberto não apenas o dono da imobiliária, mas um atalho reluzente para o topo. Ele era a promessa de uma vida que ela desejava ardentemente. E ele, sempre o predador, viu nela mais uma conquista, uma distração perigosa no meio da rotina lucrativa. A dinâmica se estabeleceu rápido, silenciosa, sob os olhares distraídos do escritório. Ele buscava a emoção barata da conquista clandestina. Ela buscava um futuro garantido, acreditando nas mentiras habilmente contadas por Roberto. Uma combinação tóxica, esperando o momento certo para incendiar tudo ao redor. Gisele, preciso de ajuda com os documentos. No meu escritório. Podemos ir agora? Claro, Roberto. Sempre às ordens. A rotina da traição se instalou. Encontros secretos em hotéis, jantares inventados para Tânia, mensagens de texto apagadas antes que pudessem ser descobertas. Era um jogo viciante para Roberto, a validação constante de seu charme e poder. Para Gisele, era uma aposta. Ela investia tempo, emoção e esperança nas promessas que ele sussurrava em meio aos lençóis clandestinos. Logo, ele dizia, tudo será nosso. Mas a ambição de Gisele, a busca por um futuro seguro e luxuoso, ganhou um novo e inesperado contorno.
Um segredo que crescia silenciosamente em seu ventre. Um trunfo que, em sua mente desesperada e calculista, mudaria as regras do jogo. A criança que ela carregava não era apenas vida, era a chave. A peça que a levaria da sombra humilhante de amante para a luz do status, do acesso direto à fortuna que Roberto acumulava. Uma aposta arriscada, uma aposta desesperada, impulsionada agora pela necessidade. Você é o nosso futuro. Não se preocupe, mamãe vai garantir que você tenha tudo. Que nós tenhamos tudo. Custe o que custar. A rotina da mentira seguia seu curso perigoso. Roberto equilibrava sua vida dupla com a maestria de um ilusionista. Mas o destino, com sua ironia cruel, decidiu puxar o tapete. Tânia decidiu quebrar seus próprios hábitos. Um jantar importante. Um motivo trivial para a senhora aparecer no território proibido da amante. E ali, em meio ao burburinho profissional que diminuía, os dois mundos colidiram de forma silenciosa para todos, menos para uma. Gisele a viu. A mulher das fotos discretas no escritório de Roberto. A voz doce no telefone. O conto de fadas que ele tanto escondia. A fachada impecável, a elegância discreta, a aura de esposa amada que Tânia emanava sem esforço. Naquele instante congelado, a ilusão de Gisele se estraçalhou em 1000 pedaços. O castelo que ela construía no ar desmoronou. Era mais que uma traição amorosa. Era a percepção brutal de que ela era apenas uma peça em um jogo maior que ela desconhecia. Uma humilhação pública, ainda que silenciosa. O ódio floresceu no lugar das promessas vazias de Roberto. A partida, ela percebeu com uma fúria fria, estava prestes a começar. E ela tinha um segredo, uma peça secreta, que Tânia sequer sonhava. Oi, amor, surpresa! Vim pegar você para o nosso jantar em meia hora e não queria que você se atrasasse. Que surpresa boa, meu bem. Já estava terminando aqui. Não se preocupe, estou pronto em 5 minutos. Não pode ser. Ela, Tânia, a esposa, ele, desgraçado. A imagem do casal perfeito grudou na mente de Gisele como uma farpa venenosa e alimentou uma fúria. A senhora da casa luxuosa, a dentista dedicada, a esposa perfeita que tinha tudo, ela não ficaria impune. Nem o homem que a enganou com tamanha crueldade, prometendo o mundo enquanto vivia um conto de fadas com outra. Grávida, com seus planos de ascensão desfeitos e um futuro incerto pairando sobre ela e o bebê, Gisele canalizou seu desespero. Ela precisava agir. Precisava desestabilizar o alvo. Precisava plantar o caos. As ferramentas eram simples, mas carregavam o peso do anonimato e da ameaça. Jornais e revistas reduzidos a pedaços de palavras e letras, colados de forma sinistra em papel branco. Uma mensagem fria, impessoal, mas carregada de fúria e um aviso silencioso. O jogo de Roberto não machucaria apenas as amantes nos bastidores. A esposa, no centro do palco, também pagaria um preço. O medo seria sua nova companhia. Ela não estava apenas escrevendo cartas. Estava criando bombas de papel destinadas a explodir a perfeição de Tânia. Era o primeiro movimento no contra-ataque de Gisele. Uma jogada desesperada no tabuleiro que Roberto, em sua arrogância, nunca imaginou que se formaria. O futuro de seu bebê dependia de quão bem ela jogaria. Você se acha intocável, não é, Tânia? Vivendo na sua torre de marfim. Vamos ver o que acontece quando a verdade bater à sua porta.
quando seu mundinho for rasgado em pedacinhos, como estes. É por nós, meu amor, para que ninguém nos pise, para que tenhamos o que é nosso. Enquanto Gisele selava o destino de sua vingança de papel, Tânia vivia em sua bolha de sucesso e segurança, alheia à tempestade que se formava, alheia à intrusa silenciosa que rastejaria para dentro de sua vida perfeita. Uma entrega inesperada na clínica, onde ela se sentia mais segura. O lugar onde a dentista dedicada cuidava dos sorrisos alheios, sem saber que o seu próprio estava prestes a ser quebrado. O papel era inofensivo em sua aparência, o envelope anônimo, mas o conteúdo, feito de palavras roubadas e coladas com raiva, tinha o poder de desmoronar um império inteiro. Um império construído sobre a mais frágil e perigosa das fundações: a confiança cega em um homem sem honra. A primeira flecha havia sido disparada. O conto de fadas estava prestes a virar um pesadelo real. A curiosidade inicial, o estranhamento e então a leitura. Ama. O que é isso? Sem remetente. Que coisa estranha. A respiração suspensa, o coração acelerando, o medo começando a rastejar. Roberto, não! Mentiroso, traidor, salafrário. As palavras nos recortes eram um veneno silencioso, injetado diretamente na veia de uma vida que parecia invulnerável. O conto de fadas se quebrou. A dúvida, a dor e a fúria começavam a ferver sob a superfície polida de Tânia. O jogo havia começado para ela também. E a autora das cartas, Gisele, grávida, desesperada e agora perigosamente vingativa, observava nas sombras, esperando o efeito de sua primeira jogada. O que essas cartas revelarão? E qual será a reação de Tânia quando o peso total da traição de Roberto cair sobre ela? A resposta está apenas começando a se desdobrar. O jogo sombrio pelas consequências da traição de Roberto está armado. A primeira jogada foi feita, mas este é apenas o começo. Capítulo 2. O veneno da verdade. A carta anônima era mais do que papel e cola. Era um vírus, uma semente plantada na mente fértil da dúvida. Tânia, a dentista impecável, a esposa orgulhosa, agora olhava para o reflexo em sua vida e via distorção. A perfeição polida de Roberto, um conto de fadas, tudo tremia sob o peso de palavras roubadas. O medo inicial deu lugar a uma raiva fria, metódica. Quem ousaria? Quem saberia? A ânsia por respostas superou a vontade de ignorar. Havia apenas um caminho para arrancar essa semente: cavar, e cavar fundo. Para alguém que controlava cada detalhe de sua existência, a incerteza era uma tortura. E a solução, por mais sombria que fosse, precisava ser tão discreta e eficiente quanto ela. Um nome, um número guardado para emergências que ela nunca imaginou que usaria contra seu próprio marido. O detetive particular. A promessa de uma verdade que talvez fosse mais cruel que a própria mentira. Sim, eu preciso de seus serviços. É sobre meu marido, algo muito delicado, confidencial. Podemos nos encontrar amanhã? Preciso de respostas. O detetive era um espectro, movendo-se pelas sombras da cidade, coletando fragmentos da vida dupla de Roberto. Horas de vigilância, telefonemas interceptados, rastros digitais.
o lixo escondido sob o tapete de ouro do sucesso. E ele trouxe a Tânia o que ela temia e ao mesmo tempo esperava encontrar. Prova inegável. Havia sim outra mulher, ou talvez outras. A dor da traição era um golpe físico, mas a mente analítica de Tânia processava os fatos com uma frieza assustadora. Não era apenas sobre o coração partido, era sobre a violação de um contrato. O império que eles construíram, o nós, estava sendo pilhado por dentro. O nome da mulher, Gisele, a corretora da imobiliária. A ironia era quase insuportável. Tão perto. Todo esse tempo, ela estava lá. Gisele, que trabalha com ele na imobiliária, certo? Continue. Quero saber tudo, cada detalhe, cada encontro. Verifique se há outras amantes. Enquanto Tânia desvendava o passado, Gisele vivia seu próprio pesadelo. A atenção outrora voraz de Roberto minguara em migalhas de indiferença. Ele se tornara distante. As mensagens diminuíram. As desculpas para não se encontrar eram constantes. Ele já não via a atalho reluzente, via um problema. Um erro a ser descartado. Especialmente agora que uma nova e mais promissora peça havia entrado em seu jogo particular. A vulnerabilidade da gravidez amplificava a humilhação. Gisele percebeu, com o coração apertado e a mente fervilhando, que as promessas de tudo nosso não valiam mais que o papel em que Roberto assinava seus contratos. Ele a usou, ia descartá-la, mas ela ainda tinha um trunfo: o medo, o caos. Ela voltaria a lembrá-lo, e a esposa dele, que não seria esquecida. Você me despreza agora, Roberto? Me trata como lixo? Acha que pode simplesmente ir embora? Eu não vou sumir. Ninguém vai me ignorar. Nem você, nem ela. Vocês vão pagar. O verdadeiro interesse de Roberto nunca foi Gisele ou Tânia, além do que elas representavam para seu ego e império. Seu faro por oportunidades era insaciável. E em meio a mais um negócio lucrativo, vendendo uma das propriedades mais caras da cidade, ele encontrou sua próxima peça, Gláucia, rica, viúva recente. Carecia de calor humano tanto quanto Roberto carecia de escrúpulos. Gláucia buscava um lar, talvez um recomeço. Roberto lhe vendeu a casa e a ilusão de companhia. Ele viu não apenas a fortuna, mas a carência. Um alvo fácil para seu jogo de sedução. E ele mergulhou na conquista com a mesma intensidade com que buscava o próximo milhão. O affair com Gisele se tornou um fardo. Gláucia era o novo e brilhante objeto de desejo. Uma peça valiosa demais para dividir a atenção com a dama anterior. Eu entendo que este é um momento delicado para a senhora, doutora Gláucia. Encontrar um novo lar é mais do que tijolos. É encontrar um refúgio. Posso garantir que encontraremos o lugar perfeito para você. E talvez uma nova fase. Suas palavras são reconfortantes, Roberto. Muito obrigada. Realmente busco paz e talvez alguma companhia para compartilhar as coisas boas. O relatório estava completo. Uma autópsia fria da vida clandestina de Roberto. Os encontros com Gisele, detalhados até a exaustão. A extensão das mentiras. A comprovação de gastos exorbitantes em válvulas de escape que não incluíam Tânia. E a descoberta de outros relacionamentos passageiros. Roberto não era um marido adúltero. Era um predador serial. Um viciado em validação e novas conquistas. A imagem do homem que ela amou, que ela construiu um império junto, se desintegrou completamente.
Sobrou apenas a figura do parasita charmoso, o ladrão que roubava não apenas dinheiro, mas a dignidade dela. A raiva se solidificou em concreto. O desprezo substituiu o amor. O que fazer com um inimigo que compartilha sua casa e seu sobrenome? A resposta de Tânia foi terrível em sua simplicidade. Entendo, obrigada pelo seu trabalho. Não preciso de mais provas, apenas de um plano. Ele tem que ir embora, para sempre. De um jeito que não me incrimine. Um acidente, que pareça um assalto. Assim terei tudo só para mim e me vingarei deste traidor. Não houve lágrimas, não houve desespero, apenas cálculo. Tânia via o casamento como um contrato quebrado e Roberto uma cláusula de rescisão indesejada. Sua morte era uma reestruturação de ativos. Brutal, sim, mas necessária para salvaguardar o império dela agora. A fortuna, o status, eles valiam mais que a vida de um traidor. O plano tomou forma nas sombras, discreto, eficiente, um simulacro perfeito. Uma emboscada no lugar e hora certos. Algo que a polícia arquivaria como mais uma fatalidade da violência urbana. Ninguém ligaria a dentista rica e respeitável a um assalto sangrento. Ninguém, exceto ela e o espectro que a ajudaria. O local é sim, isso mesmo. A hora é aquela de todos os dias. Quero que pareça um assalto mal sucedido, sem pontas soltas. Entendeu? Ótimo. O pagamento será feito após a confirmação do serviço. Enquanto a teia da morte era tecida ao seu redor, Roberto vivia na euforia da nova conquista. Gláucia era o troféu perfeito, rica, influente e cega ao seu verdadeiro caráter. Ele dedicava a ela o mesmo charme predatório que usara em tantas outras, mas com um toque extra de sensibilidade para explorar sua solidão. Gisele simplesmente desapareceu do seu radar, um incômodo resolvido pela própria indiferença. Ele não percebeu que, ao descartar uma dama, ele a armava contra ele, e ao manipular outra, ele a colocava inadvertidamente no caminho da destruição. Roberto, o grande jogador, cego pela própria arrogância, não via as verdadeiras peças em movimento. Não via a frieza de Tânia, não via a fúria de Gisele, e não via o destino sombrio que o aguardava em um canto escuro da cidade. Você merece toda a felicidade do mundo, Gláucia. E eu sinto que encontrei algo especial em você. Uma conexão. Oh, Roberto, suas palavras. Você é diferente. Depois de tanto tempo sozinha. A frieza de Roberto para com Gisele se tornou explícita, dolorosa, ignorada, desprezada. O pânico pelo futuro se misturou à fúria do presente. Ele não apenas a rejeitou, ele a abandonou. E ela não permitiria isso. Não enquanto carregava as consequências vivas da traição dele. As cartas se tornaram mais agressivas, mensagens enigmáticas e ameaçadoras destinadas a desestabilizar Tânia, sim, mas também uma forma desesperada de fazer Roberto pagar pela sua covardia. Você me deixou, sozinha com isso, seu desgraçado. Você e ela. Acha que vai viver feliz para sempre com seu dinheiro sujo? Ninguém vai ter paz. Ninguém. Tudo estava pronto. O palco montado. Os atores contratados sem saber o verdadeiro roteiro. Roberto, avisado de um encontro de negócios urgente e lucrativo, atraído pela isca perfeita. Dinheiro. Tânia, segura em sua fortaleza, aguardando a notícia que mudaria sua vida para sempre. E a vida de Roberto para o fim.
A frieza de sua decisão a chocou menos do que a facilidade com que a executou. O veneno da verdade a transformou. De esposa enganada a estrategista implacável. O capítulo 2 estava chegando ao seu clímax. A armadilha estava fechada e a dama que orquestrou o xeque-mate mal sabia que havia mais damas no jogo do que ela imaginava, e que uma delas seria testemunha. O veneno da verdade se espalhou, destruindo fachadas e revelando intenções cruéis. Roberto, cego pela própria arrogância, avança para a armadilha que ele mesmo ajudou a construir. Tânia, fria e calculista, sela seu destino. Gisele, furiosa e abandonada, busca vingança. E a nova dama no jogo, Gláucia, está prestes a testemunhar algo que mudará o tabuleiro para sempre. Quem sobreviverá à noite? Descubra no próximo capítulo de O Jogo Sombrio das Damas. Capítulo final. O triunfo das damas sobre o as. O as avançava, cego pela sua própria jogada final. Atraído pelo cheiro de dinheiro fácil, Roberto não questionou o encontro noturno em um local incomum. Seu faro para o lucro era mais forte que qualquer instinto de autopreservação. Ele se sentia invulnerável no controle. Mal sabia que a rede tecida ao seu redor não era de oportunidades de negócios, mas de fios de vingança. E ao seu lado, alheia ao perigo iminente, estava Gláucia, a nova dama em sua vida, inocente em sua busca por afeto e companhia, confiando plenamente no charme que ele exibia. Uma confiança que a colocaria no lugar e na hora exatos para se tornar uma testemunha involuntária. Ele a convidara, talvez para impressionar com a grandeza do negócio, talvez por conveniência em seu trajeto. Um erro fatal. Uma peça sacrificada por sua própria arrogância, que selaria o destino de ambos, de formas muito diferentes. A mão que puxava os fios não era a de um parceiro de negócios, mas a de uma dama que ele havia humilhado. Uma dama transformada pelo desprezo em uma força fria e implacável. Ela orquestrou cada detalhe. O relógio corria para Roberto. O palco estava montado na escuridão periférica da cidade. A isca, o dinheiro que ele tanto idolatrava, foi engolida sem hesitação. O caminho o levava, não ao destino prometido, mas diretamente para a armadilha mortal, cuidadosamente preparada. Desculpe por isso, meu bem. Um negocinho de última hora. Mas você vai ver, valerá a pena. Algo grande. E depois, teremos a noite toda. Está tudo bem para você? Claro, Roberto. Sem problemas. É emocionante fazer parte disso. Confio em você. O carro seguiu pelo caminho indicado, longe das luzes, longe de olhos curiosos. A reunião de negócios parecia estar em um lugar inesperado. E antes mesmo de chegar ao ponto final, eles surgiram. Rápido, profissional, não um confronto aleatório ditado pelo desespero. Era um cerco planejado nos mínimos detalhes. O carro de Roberto foi forçado a parar bruscamente. A ordem veio seca, objetiva, com a frieza de quem segue um roteiro: entregar o veículo. O pânico tomou conta do pequeno espaço no carro. Gláucia, paralisada pelo terror, incapaz de se mover ou gritar, seus pulmões negando o ar. Roberto, o instinto predatório substituído pelo medo e pela fúria de ser encurralado. Eles queriam o carro, e na sua arrogância final, ou talvez no desespero, ele se negou a entregar. Uma reação impensada,
uma resistência inútil contra o inevitável. O simulacro precisava de um gatilho para justificar a violência. E Roberto, o grande jogador, forneceu o tiro. Seco, preciso, apenas um, destinado a ele. O as foi derrubado do tabuleiro da vida, não pela resistência em si, mas porque o roteiro da morte exigia. Ele caiu sobre o volante, a vida esvaindo-se em segundos. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor para Gláucia, quebrado apenas pelo som de sua respiração trêmula e o bater frenético de seu coração. Os assaltantes não levaram o carro. Pegaram algo rápido, a carteira de Roberto, e desapareceram na escuridão tão rápido quanto surgiram, deixando Gláucia... Roberto! Oh, meu Deus! Não! Por quê? Por que não levaram o carro? Por que me deixaram viva? No outro dia, a formalidade opressora do funeral, a hipocrisia velada, as condolências vazias, o último ato público para o grande ilusionista Roberto. No palco final de sua vida e de sua manipulação, ele reuniu sem querer as damas que ele acreditava controlar. Tânia estava lá, no centro das atenções, impecável em luto discreto, recebendo condolências com uma compostura que beirava o sobrenatural. Sua postura exibia a frieza de quem já encerrou o capítulo. Gláucia chegou, visivelmente fragilizada, abalada pelo trauma da noite anterior, com a sombra da dúvida pesando em seus olhos, tentando manter a pose que sua posição social exigia. E então, no canto, uma figura que destoava daquele cenário de luxo e formalidade. Gisele, visivelmente grávida, sozinha, deslocada, mas com uma raiva e tristeza contidas. 3 mulheres, ligadas por um homem. 3 damas no tabuleiro do as caído. No palco final de sua manipulação, ele as reuniu sem querer. Tânia e Gláucia, os olhares se cruzam. Gláucia a reconhece, a esposa, a senhora, da casa luxuosa cujo homem ela acreditava amar e que acabara de ver morrer brutalmente. Tânia reconhece Gláucia, talvez de vista, talvez pelo nome, um rosto conhecido no funeral do marido. E então, seus olhos encontram Gisele, mas os olhares que elas trocam lhe carregam segredos e revelações. Tânia reconhece Gisele, a gravidez, e um lampejo de pânico cruza seu rosto perfeito, antes de ser mascarado novamente pela compostura gelada. Gláucia, o olhar dela encontra o de Gisele, a gravidez evidente, e um entendimento aterrorizante começa a nascer em seus olhos traumatizados. A esposa impecável, a mulher grávida, ligadas a Roberto, a verdade, o veneno, não era apenas sobre a morte de Roberto, era sobre a vida dele, as mentiras, as outras damas. O jogo sombrio era maior do que ela, Gláucia, imaginava. E ali, diante do caixão do homem que elas acreditavam conhecer, Gláucia ligou os pontos. A dor da perda de seu as foi subitamente manchada pela raiva da descoberta da traição. O funeral não foi o fim da história de Roberto, foi a revelação de quem eram as verdadeiras jogadoras. E para Gláucia, o início da raiva pela verdade, pela traição e pela persistente e aterrorizante dúvida sobre a morte de seu as, sua busca por respostas, agora, tinha um novo propósito e novos alvos. O tempo passa, as consequências se instalam. Tânia, a dama de gelo, triunfou.
herdando o império construído a dois agora só dela. Sua vida volta a ser a imagem de perfeição polida, agora sem o estorvo de Roberto. Rica, poderosa, intocável, mas sozinha em sua fortaleza de frieza. O custo de seu triunfo, sua própria humanidade e a semente do medo plantada pela aparição inesperada das outras damas. Ela pode ter removido o as, mas não controlava as outras peças na mesa. Gisele, a dama abandonada, não triunfou financeiramente. Pobre, lutando contra a realidade dura, grávida com um futuro incerto pesando sobre ela e a vida que crescia dentro dela. A raiva e o ressentimento pelo desprezo de Roberto e pelo triunfo de Tânia ainda queimam intensamente. Ela não teve a fortuna de Roberto, mas teve a verdade amarga sobre o homem que a enganou e sobre a frieza da mulher que herdou tudo. Sua luta por um futuro para si e para o bebê é agora alimentada pela fúria e pela humilhação. Talvez um dia a vingança de Gisele encontre um novo alvo, mais poderoso, mais direto. E Gláucia, a dama inocente, a testemunha relutante. Rica, sim, sua fortuna já existia. O dinheiro não era o jogo dela, mas carente de afeto. E agora, duplamente assombrada pelo trauma avassalador do que viu, a morte brutal e inexplicável de seu as, e pela dolorosa e chocante verdade do que descobriu sobre o homem que amava, no seu próprio funeral. Enganada no afeto, sua dor pela perda agora se transformou em raiva, pela mentira, pela humilhação e na persistente e crescente suspeita sobre a natureza real da morte de Roberto. Sua intuição grita que há algo mais por trás daquele assalto. O jogo de Gláucia, o jogo dela, não é por dinheiro, é por justiça e por vingança, pela traição que a cegou e pela verdade escondida sobre a morte que a traumatizou. Ela é a dama que viu o as cair, que descobriu a extensão do engano no pior momento e que sabe que a história não acabou e que precisa descobrir quem realmente o derrubou e por quê, custe o que custar. O jogo está redefinido. O triunfo das damas sobre o as encerra um ciclo brutal de traição e morte. Roberto, o ilusionista, caiu, mas o veneno da verdade que ele espalhou plantou novas e perigosas sementes no tabuleiro. Tânia, a dama de gelo que triunfou. A perfeição tem um custo, mas o império é meu. Roberto, seu traidor, você teve o fim que merecia. Finalmente, tudo meu, sem ninguém para me atrapalhar mais. Gisele, a dama abandonada com a fúria crescente. Ele plantou a semente. Agora colherão a tempestade. Por ele, por mim, pela minha criança. Gláucia, a dama inocente com o trauma e a sede de verdade. Vi seus olhos na escuridão, Roberto. Aquilo não foi um assalto. Você não caiu sozinho. E eu vou descobrir. Suas histórias se entrelaçam agora de formas perigosas e imprevisíveis. Uma com o império, outra com o desespero, e uma com o segredo mortal daquela noite. O jogo sombrio não terminou. Ele apenas mudou de jogadores, e as damas estão prestas a fazer suas próprias jogadas, em uma busca por vingança e justiça que pode derrubar a dama que parecia ter vencido. Quer mergulhar fundo nas consequências deste jogo sombrio e descobrir os próximos e chocantes movimentos das damas? Assista a toda a novela O Jogo Sombrio das Damas na playlist completa do canal. A história delas
e as reviravoltas estão apenas começando. Se você não tem medo de olhar para a escuridão da natureza humana e é fã de thrillers que te deixam sem fôlego, inscreva-se no Trama Novelas e ative o sininho. Junte-se à nossa comunidade sombria e prepare-se para novas tramas onde o perigo espreita sob a superfície e onde as damas podem se vingar. O jogo continua em uma próxima novela. Trama Novelas.